E aí, povo, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem com você que está aqui nessa live? Tudo certo? Seja bem-vindo a mais uma live aqui no Facebook, tá? Se você tiver algum problema de áudio, não puder ouvir alguma coisa, você me avisa que eu vou ajustando aqui o que for necessário, tá certo? Então, primeiramente, quero agradecer você. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu interesse em saber aquilo que nós vamos conversar aqui. Né? E fico muito feliz, me sinto muito grato em ter a sua presença aqui, com certeza, porque essa live nós só fazemos por causa de você. Eu só faço por causa de você, daquilo que você deseja ver aqui, assistir aqui, ouvir aqui. E aí nós vamos conversando e crescendo, desenvolvendo nosso potencial juntos. Né? Eu também tenho muito a crescer, muito a aprender com todos que estão vendo, todos que comentam, todos que perguntam. E é muito importante a sua presença e a sua participação. Tá certo? Então vamos lá. Hoje o tema é muito legal de se falar, é sobre a opinião das pessoas com relação à nossa dança. Quantas vezes você já ouviu alguma pessoa, né, você ouviu de alguma pessoa uma opinião sobre a sua dança? Foram poucas vezes? Foram muitas vezes? Até hoje você ouve muito? Ou você não ouve mais, já ouviu bastante? Né? Como que você está? Né? Eu, falando de mim mesmo no caso, falando da minha própria experiência, eu já tive muitas opiniões, né, no caso, durante a minha caminhada na dança. Muitas pessoas disseram opiniões para mim que me ajudaram muito, outras que me ajudaram um pouco, outras que não me ajudaram em nada e outras que até hoje me ajudam. É interessante nós sabermos e sermos bem claros e diretos com relação a isso, porque as pessoas vão opinar. Né? A realidade é que as pessoas hoje em dia gostam de falar sobre aquilo que elas veem, sempre gostaram, mas nós estamos numa época, numa era em que a informação é muito rápida de se passar. Então, foi como eu sempre falo em todas as lives, a informação hoje em dia ela chega muito rápido nas pessoas. Você na palma da sua mão pode ter acesso a vídeos, a informações, a comentários. Você deve estar vendo, por exemplo, essa live aqui pelo seu celular. Então, nós temos um acesso gigantesco às informações nos dias de hoje. Por ter esse acesso gigantesco, as pessoas querem opinar em tudo aquilo que elas veem. Elas querem colocar uma opinião sobre aquilo que elas veem. Só que o que acontece? Nós, como dançarinos, como profissionais da arte, como artistas, nós realmente ouvimos e vemos, né, por escrito até, diversas opiniões sobre aquilo que nós fazemos. Até que ponto essas opiniões podem valer para nós? Elas são úteis? Elas não são úteis? Elas valem a pena? Nós precisamos ouvi-las ou não precisamos? O que nós precisamos fazer para que essas opiniões nos ajudem? Ou será que elas somente nos atrapalham? Como que nós estamos enfrentando essas opiniões? Então, eu quero colocar aqui essas questões diante de você para que você possa pensar um pouco sobre aquilo que nós vamos falar, certo? Se pergunte um pouco disso. Se as opiniões que as pessoas falam para você te ajudam, te atrapalham, elas te incentivam, elas te desmotivam. É legal você pensar em todos esses pontos para que você possa ter um ótimo entendimento sobre opiniões das pessoas, sobre a opinião que as pessoas têm sobre aquilo que você faz, aquilo que você dança, ok? Então vamos lá. Eu quero deixar para vocês hoje, né, para falar de forma bem resumida, dar uma introdução e também falar um pouco da estrutura da nossa live aqui, que vai ser bem rápida, não vai levar muito tempo comparado com as outras. Eu quero colocar aqui para que nós possamos conversar 2 detalhes e no final 3 conselhos. Tá? Então nós teremos 2 detalhes e 3 conselhos. Primeiro lugar, nós vamos falar primeiro sobre os detalhes, certo? Primeiro detalhe sobre opiniões que eu quero deixar aqui bem claro, eu quero que você reflita sobre isso para que isso possa te ajudar. As pessoas elas vão opinar, ok? Foi como eu falei aqui no começo do vídeo. Então, o que acontece? Nós temos que entender aquilo que é a opinião das pessoas sobre a nossa dança, sobre a nossa arte, aquilo que nós fazemos, para que nós possamos utilizá-la da melhor forma, ok? Então, primeiro detalhe que eu quero deixar aqui, né? O que é interessante nós sabermos, esse primeiro detalhe, é que nós devemos entender, saber ouvir o que as pessoas dizem, ok? Então, em primeiro lugar, saber ouvir e entender por que, que aquela opinião está sendo daquele jeito, ok? Então, eu posso resumir no seguinte: saber ouvir e entender é o primeiro detalhe. Por que eu quero falar isso para você? Porque muitas das vezes, né, na verdade não muitas das vezes, mas sempre, no caso, as pessoas vão opinar sobre aquilo que elas veem conforme as experiências que elas já viveram no passado, conforme as informações que elas têm na mente delas, que foram se agregando, foram se construindo na mente dela ao longo da vida. Ou seja, isso é uma opinião formada. As pessoas têm uma opinião formada de acordo com aquilo que elas já viveram, que elas já passaram, que elas já viram, certo? Até aí tudo bem.
Ou seja, por que é importante você como artista, você como dançarino, entender que essa opinião, você precisa saber de onde ela veio e qual o detalhe que a pessoa está utilizando para falar para você. Para que você possa ter, em primeiro lugar, calma na hora de receber essa opinião. Quantas vezes você já não ficou um pouquinho bravo, um pouquinho nervoso quando alguém falou alguma opinião sobre a sua dança e você não gostou? Pode levantar a mão no seu lugar, porque eu também já vivi isso. É uma verdade, né? Várias vezes, não foi uma só, várias vezes a pessoa falava alguma coisa sobre a minha dança e eu não entendia muito bem, porque eu não sabia de onde vinha essa opinião. Então eu não conhecia a origem, por que, que a pessoa estava falando aquilo. Então na hora eu não entendi muito bem e acabei, no caso, ficando até bravo. Falei, nossa, mas a pessoa falou isso, por que, que ela falou aquilo? Né? Isso não me ajudou em nada. Qual o objetivo da pessoa ter falado aquilo da minha dança? Mas o que aconteceu? Naquela época que eu tive esse comportamento, que eu não entendi muito bem, eu não parava para pensar desse jeito. Eu não tinha parado para pensar no seguinte: olha, a pessoa falou uma opinião sobre a minha dança, sobre a minha arte. Mas por que, que ela disse daquela forma? Quais experiências ela viveu até o momento para falar aquilo de mim? Certo? Ou seja, a pessoa que vai opinar sobre a sua arte, sobre a sua dança, ela sempre vai falar com base naquilo que ela já viveu, certo? Então, quando você ouvir uma opinião, primeiro detalhe, preste atenção naquilo que a pessoa fala e pense de onde veio, para que você não fique, em primeiro lugar, não fique bravo, não fique nervoso também, e você possa passar a entender, criar um diálogo. Aqui no Brasil, um dos problemas que nós vivemos muito, com muita frequência, se falarmos de relacionamento entre as pessoas, é que muitas vezes quando nós damos uma opinião contrária à da pessoa que falou algo diferente da sua, a pessoa leva como um confronto e não como uma situação ou oportunidade de balizar, de criar um diálogo sobre as opiniões. Já diretamente a pessoa chega com um confronto. Mas por que isso? Porque isso tem toda uma questão cultural, é da nossa criação desde pequenos, tudo aquilo que envolve a criação aqui no Brasil. Então, muitas das vezes, nós, quando ouvimos uma opinião contrária à nossa, nós queremos entrar em conflito, ao invés de criar um diálogo, porque nós temos uma formação cultural meio que estruturada dessa forma aqui no Brasil. Mas nós temos oportunidade de mudar. Na verdade, nós somos uma geração, independente de qual idade você tenha, você tem a oportunidade de mudar a sua geração de alguma forma, de influenciar alguém. Então, nós temos a oportunidade de ouvir as opiniões, certo? Filtrá-las e saber de onde elas estão vindo, ok? Então, primeiro detalhe, saiba, conheça de onde essa opinião que a pessoa te disse está vindo. Pare para pensar. Se a pessoa te disse, pare para refletir um pouquinho. Falando de um exemplo meu, eu comecei a dançar, né? Quando eu comecei a dançar, praticar danças urbanas, eu comecei com o pop. Né? O pop é uma dança que, no caso, em grande parte, ela usa a contração muscular. É o fundamento da dança pop. Você sempre dança na batida da música utilizando a contração muscular. E o que acontece? As pessoas me viam, quando iam dar opinião sobre a minha dança, algumas pessoas olhavam e falavam assim: olha só, você está contraindo desse jeito aqui, tem que ser mais assim, tem que ser mais dessa forma, ou tem que ser mais desse jeito. E o que acontece? Juntava tanta opinião na minha cabeça que eu não sabia para onde eu ia. Mas por quê? Cada pessoa queria contribuir. Não que cada pessoa queria, não, peraí, você está errado. Às vezes não era isso, às vezes até era. Mas muitas vezes não era. A pessoa só queria dar uma opinião que ela conhecia, querendo me ajudar. Só que, se eu não parasse para discernir quais opiniões fariam bem para mim, o que aconteceria? Eu ia ter tanta coisa na minha mente que eu não ia conseguir aplicar nada. Isso nós vamos falar na hora dos conselhos. Você vai ver como é interessante. No momento dos conselhos falaremos sobre o que fazer com as opiniões. Mas, voltando ao nosso ponto aqui, sobre o primeiro detalhe. Saiba de onde vem a opinião, ok? Porque cada pessoa vai falar sobre a opinião que ela tem, do que ela viveu e com relação a experiências do passado, ok? Vamos lá. Segundo detalhe que é importante. Você saber qual o fundamento da opinião da pessoa. O que seria esse fundamento? Qual é a base que a pessoa utilizou para dar essa opinião sobre a sua dança? Ok? Por quê? Sabendo qual é essa base, né, em primeiro lugar foi saber de onde vem. Ou seja, essa opinião é baseada em experiências do passado. Você vai olhar para a pessoa e vai pensar como ela chegou até aquela opinião. Primeiro ponto. Este segundo detalhe se trata de fundamentos, ou seja, podem ser fundamentos técnicos, podem ser fundamentos teóricos, podem ser fundamentos que têm a ver com aquilo que a pessoa já praticou ou ela já assistiu, ou seja, fundamentos que baseiam a opinião da pessoa. Por mais que ela tenha vivido experiências, ela vai ter que aplicar alguma coisa relacionada a essas experiências para que ela possa ter um resultado final e dar essa opinião, que nós estamos chamando aqui de fundamento, embasamento técnico. Ou seja, vamos dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa
que você, né, como dançarino, vai participar de um festival de dança, ok? Então vamos lá, você foi participar de um festival, e nesse festival tem várias coreografias de vários estilos. E eu vou colocar um exemplo meu, né, porque eu sou das danças urbanas. Você vai lá e dança uma coreografia, né, que tem como principal fundamento as danças urbanas. O que acontece? Um jurado específico que for ali opinar sobre a sua dança, ele vai ter fundamentos específicos das danças urbanas para poder opinar sobre a sua dança, ok? E o que acontece? Pegue aqueles fundamentos, quando você receber uma opinião dessa forma, qual que é a sua tarefa? Pegar aqueles fundamentos e saber o que eles podem fazer por você. O que aquela opinião, no caso, que foi utilizada, aqueles fundamentos que vieram para você, seja por anotações, seja por palavras, seja por algum diálogo, o que elas podem fazer por você para que você se desenvolva. Ou seja, existe um fundamento técnico. Além de você saber de onde veio a opinião, saiba qual o fundamento, onde a pessoa está apoiada. Então, o que acontece? Sabendo onde a pessoa está apoiada, comece a pensar, coloque na sua mente, comece a trabalhar, vamos pensar, hora de pensar, né? Hoje em dia é tudo tão prático que a gente não usa nem tempo para pensar. Comece a pensar, olha só, como que a pessoa, utilizando aquele fundamento, está opinando sobre a minha dança? Ok. Outra pergunta que você pode fazer, vamos colocar perguntas que você pode fazer quando você receber uma opinião que tenha fundamento. Onde ela viu aquele fundamento para poder opinar sobre a minha dança? Ela viu em algum lugar confiável? Ela viu em algum lugar que não é confiável? Ou seja, pergunte-se e busque saber o que aquele fundamento está usando, está sendo utilizado, do que aquele fundamento está sendo utilizado, para que a pessoa tenha no final um resultado para opinar sobre a sua dança. Está dando para entender? Qualquer dúvida pode perguntar aqui, pode comentar aqui também, que nós vamos falando. Mas pelo que eu estou vendo, está dando para pelo menos entender um pouco, né, desse detalhe. Então, resumindo os dois detalhes para que possamos passar para a próxima parte, né? Em primeiro lugar, saiba de onde vem a opinião, né? Então, com relação à experiência do passado, aquilo que a pessoa viveu, de onde veio, ok. Em segundo lugar, saiba em qual fundamento a pessoa está apoiando a opinião dela. Sobre um fundamento técnico, é algum fundamento teórico, é algum fundamento, é algum embasamento que no caso, traz o pensamento para finalizar um resultado daquela competição específica, caso seja uma competição, seja um festival, seja uma batalha, seja um concurso, às vezes de talentos, que nós temos muitos aqui no Brasil. Ou seja, qual fundamento está sendo utilizado para que aquela opinião se forme? Ok? Então, o que eu quis fazer com esses dois detalhes iniciais? Eu quis te colocar ali aí para pensar um pouco sobre como você vai receber as opiniões e como você vai reagir primeiramente aqui na sua cabeça, na sua mente. Então você vai ouvir uma opinião, você, peraí, opa, antes de eu ficar nervoso, antes de eu ficar bravo, antes de eu rebater, eu vou pensar como aquela pessoa deu aquela opinião para mim, certo? Isso vai te fazer pensar em outra estratégia e até como responder melhor para a pessoa, certo? Que é uma dificuldade que foi como eu falei agora há pouco, o Brasil tem, e em grande parte tem muito, que é o quê? A falta de criar um diálogo de opiniões diferentes. Muitas vezes a pessoa enxerga como um confronto e não como uma oportunidade de diálogo, certo? Então, nós podemos driblar isso com estratégias, certo? Então, falamos sobre dois detalhes importantes para você recolher opiniões, ok? E agora, antes de finalizarmos todo o vídeo, para que nós possamos ter também para onde ir, falarei sobre 3 conselhos, tá? Então, são 3 conselhos que vão te ajudar a reagir às opiniões, ok? Então, falamos primeiro sobre receber e deixar na sua mente, pensar nas opiniões. E agora, como você pode reagir àquilo que vem para você, às opiniões que vêm para você, as opiniões da sua dança, as opiniões sobre a arte que você faz, para que você possa pensar em tudo isso e aplicar. Então, vamos lá. Quais são esses 3 conselhos? Eu separei em 3 conselhos, eu vou resumir em 3 palavras e vou falar rapidamente sobre cada uma delas. Essas 3 palavras são conhecer, aplicar e aprofundar, certo? Então vamos lá de novo, conhecer, aplicar e aprofundar. Conhecer, aplicar e aprofundar, conhecer, aplicar e aprofundar. Conhecer, vamos lá. O que significa conhecer? Esse conselho que eu quero deixar aqui sobre conhecer. Conheça aquilo que você faz. Primeiro ponto, conheça aquilo que você faz. Quando você receber essa opinião sobre aquilo que você faz, pense se aquilo vai agregar ou não para aquilo que você já tem, certo? E aí você vai ver o que você pode fazer com essa opinião
e você vai saber como fazer a partir dali, tendo a sua opinião na sua mente. Então, voltando, conhecer. Conheça o que você é. Busque diariamente saber o que você faz, para que você não se confunda com opiniões. Então, por exemplo, vou colocar um exemplo mais prático para que possamos entender melhor. Eu pratico danças urbanas, como eu falei para vocês, e eu gosto de dançar popping, por exemplo. Popping é a dança que, como eu falei, utiliza na maior parte a contração muscular. E aí vem uma pessoa e fala assim, não, mas é assim, você está usando muita contração muscular. Estou dando um exemplo bem prático e bem fácil de entender. Você está usando muita contração muscular na sua dança. Mas, bom, peraí. Se a dança tem como fundamento eu usar a contração muscular, obviamente eu vou fazer isso em todo o tempo. Ou seja, a dança popping ela vai ter essa característica, ok? Então, se eu conhecer quem eu sou, o que eu faço, que no caso, por exemplo, aqui eu usei a dança popping, eu vou saber como aquela opinião vai se encaixar ou não em mim. Então, se uma pessoa chega para mim e fala assim, você está usando em grande parte a contração, eu vou falar, olha, mas é assim, a dança é assim, né? Então eu estou dançando o popping e eu vou utilizar a contração muscular. Ou seja, aí nós voltamos naqueles dois pontos que falamos no começo do vídeo. A pessoa muitas vezes não tem o fundamento, embasamento técnico para falar e ela deu uma opinião com base naquilo que ela conhece. Para ela, às vezes, ela olhou e achou que não era aquilo, não tem problema, é aquilo que ela conhece. E ela foi opinar sobre a minha dança. O que eu vou fazer? De uma forma madura, eu vou receber, vou entender e vou falar, peraí, ela deu uma opinião que não tem a ver com aquilo que eu faço, então eu vou descartá-la. Não tem problema nenhum. As opiniões que as pessoas dão para todos nós, elas podem ser absorvidas ou descartadas, certo? Então elas podem ser absorvidas ou descartadas em tudo que a gente faz. Mas para que isso aconteça, você precisa saber o que você faz, saber quem você é, para que aquela opinião que chegue para você, você aproveite de alguma forma, certo? Então vamos lá. Primeira parte, conhecer. Segundo lugar, aprofundar. Por que aprofundar? Explore aquilo que aquela opinião te trouxe para que você possa utilizar o melhor dela. Você sabia que toda opinião, por mais que não tenha a ver com aquilo que você faz, ela tem um lado bom que você pode tirar dali e aproveitar para aquilo que você vai realizar? Toda opinião, eu posso te afirmar, tem um lado bom. Vou usar o exemplo agora, que esse mesmo exemplo que eu falei para você entender como é fácil, como você pode pensar dessa forma. A pessoa pegou e falou assim, você está usando a contração em todo o tempo. Ok, mas e se eu parar para pensar o seguinte, olha, bom, eu danço pop, eu utilizo a contração em cada momento, que a contração é sempre no tempo da música e tudo mais. E ele olhou e disse que eu uso a contração em todo o tempo. Tudo bem, mas vamos lá, vou pensar. O popping tem a contração em todo o tempo, por exemplo. Mas será que eu posso utilizar de uma outra forma essa mesma contração em todo o tempo? Será que eu posso variar o tempo da música enquanto eu estou dançando, mesmo utilizando ali a contração? Eu posso variar se eu utilizo a batida ou alguma outra estrutura musical do fundo? O que eu posso fazer? Ou seja, com a mesma opinião da pessoa que não tem nada a ver, falando tecnicamente, com o meu estilo, eu posso buscar ali coisas que vão me agregar, certo? Em tudo que você recebe, você pode fazer isso. É claro que quando a gente não pratica isso, vamos dizer assim, não temos o hábito de fazer isso, fica mais difícil. Mas tudo é um hábito em nossa mente. Então, se você começar a aprofundar aquilo que é a opinião que as pessoas dão para você, explorar se aquilo pode servir, pode ser útil para você e extrair aquilo que é bom, aprofundar para extrair aquilo que é o melhor, você vai com certeza achar alguma coisa que vai agregar algo para você. Tá dando para entender? Então o que acontece? Eu posso falar isso como uma opinião minha, que eu gosto muito de falar. Eu posso chegar a dizer o seguinte: nenhuma opinião é descartável. Por mais que ela não tenha nada a ver com você, nenhuma opinião é descartável. Por isso que eu estou colocando esses conselhos bem amplos, vamos dizer assim, bem interessantes de se pensar, porque quantas opiniões você já recebeu e pela falta de você pensar e aprofundar um pouco mais se aquilo serviria ou não, você descartou logo de primeira. Às vezes por não gostar da pessoa que te deu opinião, não é? Às vezes por não gostar da forma que a pessoa falou para você, ou às vezes por não gostar simplesmente do jeito que a pessoa falou. Ela falou assim, ela falou do jeito que eu não me agradei, não quero saber dessa opinião. Só que, quem sabe se você não tivesse pensado um pouquinho mais, você poderia extrair dali o melhor. Não é? Vou dar um outro exemplo. Eu organizo o evento junto com a companhia Praise de dança, eu organizo um evento chamado Urban Praise, que inclusive é amanhã, no final eu vou falar um pouco mais dele.
E nesse evento aparecem pessoas de vários lugares de São Paulo, até do Brasil. Tem pessoas que viajaram aqui para São Paulo e olha, vim para o Urban Place, mas eu sou de tal lugar, sou de outro estado. E em todos os eventos, eu sempre gosto de perguntar muito para as pessoas sobre o que foi o evento, o que foi para ela. Né? Eu gosto de saber as opiniões das pessoas. Opiniões, olha só que interessante. E muitas das vezes as opiniões que as pessoas falaram, a princípio, não me agradou. Eu ouvi a opinião da pessoa, ela falou de um tom assim um pouco ríspido. Sabe quando a pessoa reclama de algo? Ela falou, olha, meu, para mim isso aqui não valeu e tal. E eu parei para pensar, eu falei, não, tudo bem. Se você acha isso do evento, se essa é a sua opinião sobre aquilo que você viu aqui hoje, tudo bem, eu vou recolher a sua opinião, vamos pensar e teremos um retorno com certeza. Então o que acontece? Eu peguei aquela opinião, né, eu sempre gosto de anotar, depois do evento, tudo, eu sempre anoto as opiniões que eu ouvi. Eu anotei, depois quando eu estava lendo novamente, falei, olha só, a pessoa falou em um tom meio ríspido, meio assim agressivo, mas eu não vou descartar a opinião dela, porque se eu fizer realmente isso aqui que ela disse, o evento vai melhorar. Ou seja, eu não descartei logo de primeira. Eu comecei, né, eu comecei a criar o hábito de nunca descartar em primeiro lugar, nunca descartar a opinião que eu recebo, porque eu posso extrair algo de bom dali. Isso é um treino, isso é um hábito e com o tempo você consegue fazer com certeza. E você vai ver que tudo que as pessoas falam tem um pouquinho ali, uma pontinha, por mínimo que seja, por 1% que seja, que você pode pegar dali, extrair, aprofundar e colocar algo bom para você, ok? Então, voltando, primeiro princípio, conhecer. Segundo princípio, segundo conselho, aprofundar. E terceiro, aplicar, ok? O que seria essa aplicação? O que seria aplicar? Bom, é meio que uma linha a se seguir. Primeiro, segundo e terceiro passo. Por quê? Depois que você conheceu, né, depois que você se conhece, sabe o que você faz, sabe quem você é, você vai e busca aquela opinião e meio que coloca um comparativo. Bom, essa opinião que a pessoa deu tem a ver comigo? Ok. Segundo lugar, aprofundar. Por mais que a opinião não tenha a ver comigo, eu vou extrair o melhor dali. Ou por mais que às vezes a opinião também seja boa, vai ter alguma coisa que vai ter tudo a ver comigo. Vou procurar, vou me aprofundar ali naquela opinião que a pessoa disse, eu vou anotar, vou procurar, vou pesquisar e vou buscar o melhor para mim. E esse terceiro passo seria o aplicar, a aplicação. Depois que você conheceu, você sabe para onde você está indo e você aprofundou aquela opinião e você extraiu algo bom, é hora de você aplicar aquilo que é bom. Então, eu sempre gosto, eu sempre vou fazer isso, sempre gosto, adoro, amo fazer isso, que é o quê? Pegar como referência a palavra de Deus. E lá fala o seguinte, retende o que é bom. O que significa isso? Você deve reter o que é bom. Por mais que hajam coisas incorretas, coisas erradas, você precisa meio que desenvolver na sua mente um filtro, uma espécie de filtro, para guardar aquilo que é bom e aproveitar. É isso que a palavra diz. Ou seja, por mais que a opinião não seja às vezes agradável, ela possa te fazer ali não entender muito bem, tire aquilo que é bom para você aplicar. Tire aquilo que é bom, que você conheceu, que você aprofundou, para você aplicar no dia a dia. Se você aplicar aquilo que você ouviu desse momento em diante, qual vai ser o resultado? Já pensou em possibilidades? Se a pessoa que falou alguma coisa para você e você extraiu ali o melhor e você começar a aplicar a partir de hoje, qual o resultado que vai ter? Quais possíveis resultados você pode ter? Né? Falando mais um exemplo meu para ficar mais prático, eu gosto sempre de usar muitos exemplos que eu vivo. Falando novamente sobre o evento Urban Praise. Né? Por exemplo, vamos supor, né, agora voltando até aquilo que eu já falei agora. Se a pessoa pegou e falou uma opinião sobre o evento, no final, anotei e estou refletindo novamente ali. Eu decido se eu vou aplicar ou não aquela opinião. Só que, se eu vi que aquela opinião, por mais que a pessoa tenha falado um tom errado, um tom ríspido, e no primeiro momento que eu vi aquela opinião, eu reagi de uma forma, vamos dizer assim, meio defensiva, depois que eu parei, pensei, né, depois que eu refleti sobre aquela opinião, quem sabe eu não posso aplicar para que o evento melhore. E foi aquilo que eu falei agora há pouco. Eu vou aplicar, se eu ver que aquilo que é o meu projeto vai melhorar com aquela opinião, eu vou aplicar com certeza, porque eu quero sempre crescimento. Ou seja, falando um pouco sobre a sua dança novamente, se você vê que aquela opinião que a pessoa deu sobre a sua dança, por mais que seja estranha, em primeiro ponto, e você vê que ao aplicar você pode ter diversos resultados diferentes, aplique. Né? Não tenha receio de experimentar. Né? Os laboratórios, aquilo que nós fazemos, as práticas corporais que nós desenvolvemos dia após dia, que nós não cansamos de fazer porque nós queremos evoluir, é um jogo de experimentos, de aplicações que você viu, que você ouviu, que você entendeu, e agora você vai aplicar para ver o resultado, não é verdade? Então, não tenha receio de aplicar opiniões.
E se você tiver dúvidas sobre uma opinião que alguém disse da sua dança, da sua arte, olha, a pessoa falou alguma opinião, eu anotei ali, mas olha, eu não estou conseguindo encaixar na minha dança. Experimente, não tem problema nenhum. Faz um laboratório, faz um treino específico seu e aplica, vê o que vai dar, vê qual é o resultado. Eu tinha uma professora na faculdade que ela era professora de preparação corporal do artista, dessa matéria. E ela sempre falava no final da aula o seguinte, ela falava, o que sobrou? Então ela passava um exercício, ela falava, olha, seu corpo está em um determinado ponto agora de partida. Você vai colocar algo a mais nele agora, nesse exercício. Depois que você colocou, né, depois desse ponto que você colocou esse exercício no seu corpo, o que sobrou? Ou seja, é meio que como se você tivesse passado no moedor de carne, sabe? Sobrou. O que sobrou ali daquele exercício? Então, falando um pouco mais tecnicamente sobre a dança, experimente as opiniões que as pessoas falam, veja se encaixam com você. Muitas vezes, esse primeiro ponto que nós falamos sobre conhecer o que você é, ainda não é suficiente para você definir se a opinião que te deram serve ou não. Se não tiver algo definido na sua mente, você quiser buscar mais resultados, você quiser ter mais certeza, experimente, não tenha medo. Não tenha medo de misturar o balé com o street dance, não tenha medo de misturar hip hop com o break, não tenha medo de misturar nada, não tenha medo, não tenha receio. Vá em frente, teste e veja se o resultado agrada a você. Ah, mas eu fiz, deu um resultado que as pessoas estão falando de novo. Aí você pode voltar lá do começo do vídeo e fazer tudo de novo. A pessoa viu meu resultado e falou, comentou. Tem a ver com aquilo que eu estou fazendo? Tem a ver com os meus objetivos? Eu posso extrair algo bom? Sobre qual fundamento ela está aplicando aquela opinião dela? Vai me agregar, sim ou não? Aí você faz todo o processo novamente. Ou seja, é sempre um ciclo. Sempre um ciclo que nunca vai parar, porque as pessoas nunca vão parar de opinar sobre aquilo que você faz. Essa é a realidade. Só que além de tudo isso que eu falei para você, para que a gente possa encerrar aqui esse vídeo, além, é claro, de você pensar tecnicamente, você entender os detalhes, de onde vem a opinião, você entender também como aplicar, como você conhecer aquilo que você é, o principal que eu quero deixar para você aqui hoje, aqui nessa live, não se derrube por nenhuma opinião de ninguém, nem a sua própria. Quantas vezes você já não se derrubou, não caiu pela sua própria opinião? Eu gosto de pensar muito nisso. Nossa, quantas vezes eu parei um projeto meu, ou eu estacionei e demorei tempos e tempos para poder continuar, porque uma opinião que estava na minha mente, que não tinha nada a ver com o meu objetivo, me fez parar. Quantas vezes não aconteceu isso? Então, o que eu quero deixar para você, além de tudo isso, de você conhecer sobre aquilo que é opinião, você aplicar, você aprofundar, é o seguinte: não pare, independente da opinião que digam. Não se frustre. Por isso que o objetivo de tudo isso que eu falei desde o começo, de você entender de onde vem a opinião, de você entender o fundamento técnico, o embasamento que a pessoa tem para a sua opinião, é para que você entenda de onde veio tudo aquilo e você não se frustre. Às vezes a pessoa viveu uma experiência ruim no passado e ela quer colocar uma opinião que tem a ver com a experiência dela. É o que mais acontece hoje. Foi o que nós falamos no primeiro ponto do vídeo. As pessoas dão opiniões conforme aquilo que elas viveram. Ou seja, tem opiniões das pessoas que elas vão retratar ali em você aquilo que elas já viveram. Às vezes você vai falar para a pessoa assim, não, mas eu tenho o sonho de viajar lá para a França, eu quero treinar com tais pessoas, eu quero desenvolver minha dança desse jeito. Só que o que acontece? Essa pessoa que você está falando, esse seu sonho, ela foi tentar fazer isso às vezes alguns anos atrás, há 3 anos atrás, e não conseguiu. E ela vai e reproduz em você a opinião dela. Ela fala, não, mas é difícil. Não, mas é muito caro. São dólares e dólares, euros e euros para você chegar até lá, e tem todo o planejamento, é difícil. E ela vai falar tudo isso. Por quê? Porque ela não deu certo. Mas não é porque ela não deu certo que você também não vai dar certo. Não é porque ela viveu aquilo lá atrás, aquela situação lá atrás, que você também vai viver. Ela vai reproduzir, porque ela vai dar a opinião dela. Mas você não é obrigado a aceitar, não é obrigado a deixar na sua mente. Então isso foi só um exemplo, mas assim, em qualquer situação, sobre a sua dança, a sua arte, aquilo que você ama fazer, não deixe com que as opiniões diversas atinjam a sua mente de uma forma que te faça cair. Levante, fique de pé. Se a opinião te frustrou, você ficou frustrado com aquilo que a pessoa disse, pensa de novo, repensa, pensa naquela pessoa, alivia um pouquinho, sabe? Não seja tão rígido. A pessoa falou alguma coisa, opa, espera um pouquinho. Deixa eu entender aquela pessoa, por que ela falou aquilo. Vai buscar, pensa um pouquinho mais. Foi aquilo que nós falamos agora há pouco. Hoje, como a informação é muito rápida, às vezes a gente não pensa.
chega tão rápido, as coisas chegam tão rápidas em nossas mãos que a gente vai recebe. Só que vai recebendo coisa atrás de coisa e não pensa em nada. Então, conselho, para finalizar tudo isso que nós falamos aqui agora. Pense, né? Não deixe as opiniões te derrubar. E a única forma de você não deixar uma opinião te derrubar é você pensar sobre ela. É você receber a opinião, vamos lá, vamos pensar. Tem a ver comigo? Não tem? Vai me dar sucesso? Vai me trazer um futuro bom? Vai me dar algo diferente? Ou seja, pense, não deixe a sua mente reproduzir nada no automático. E quando ela começar a fazer isso, para um pouquinho, reflita de novo e vai mais uma vez, porque vai dar certo. Ok? Então é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todos. Quero agradecer com muita alegria a sua presença. Né? Pelo que eu estou vendo aqui, esse é um dos vídeos que mais teve reações até o momento, aqui das minhas lives do Facebook até o momento. Fico muito feliz com isso, porque é sinal de crescimento. Então agradeço muito, falando assim com muita alegria mesmo no coração, porque a forma do Facebook de alcançar mais pessoas é isso, é fazer com que as pessoas tenham engajamento, tenham uma reação com os vídeos, curtam, compartilhem, comentem. E até o momento esse foi o vídeo que, pelo que eu vi aqui, teve maior número de reações. Então eu quero agradecer muito vocês, porque só é possível acontecer isso pelo seu envolvimento. É você que comenta aqui, é você que está vendo esse vídeo que compartilha com alguém que você quer, que marca alguém. Né? Então, tudo aquilo que nós fazemos deve ter um objetivo, deve ter algo a ser feito e nós devemos fazer com muito amor. Né? Então eu faço essas lives aqui nas quintas-feiras à noite com amor. É com amor verdadeiro mesmo, porque eu quero que as pessoas conheçam mais. É claro que eu também quero mostrar um pouco daquilo que eu tenho, a experiência que eu tenho, que eu já vivi até hoje. É um desejo meu. Mas o principal é que eu quero que as pessoas vivam algo diferente. Esse é o desejo, essa é a minha motivação. Então eu fico muito feliz quando todos participam e todos se envolvem. Quero ver os comentários aqui, gosto muito de ver os comentários. Então só vendo primeiro aqui quem estava aqui, Amanda, minha esposa maravilhosa, está vendo aqui o vídeo, não sei de onde, mas estava vendo. O Zulu, Zulu, valeu no caso pela contribuição aqui. A Thaís, Thaís, né, integrante do Praise Estágio, Deus abençoe, valeu Thaís. Até a Amanda comentou aqui, infelizmente muitos opinam, mas não tem embasamento para isso. É verdade, a opinião, né? Isso não impede a pessoa de opinar, mas foi aquilo que nós falamos durante o vídeo todo. Será que isso vai agregar ou não? Não é verdade? Vamos lá, Flavinho, parabéns Flavinho, obrigado. Né? Faça mesmo, ele falou que vai fazer o curso de Zoe Dance. Faz lá, Flavinho, é demais, é demais. Eu postei aqui algumas fotos aqui lá no History, né? Então, né, eu sempre estou dando as aulas de Zoe. Gabriel Osiris, querido, o que ele falou aqui? Em uma geração de pessoas que recebem opiniões, antes de analisar e extrair as coisas boas, já falam, faz melhor. Né? Olha só que interessante, na verdade. É muito interessante. Parou para pensar, o Gabriel falou algo muito interessante. É uma reação defensiva. A pessoa recebe uma opinião e não pensa direto, tá bom, então faz melhor. Opa, calma aí, espera um pouquinho. Por que a pessoa falou aquilo? Vamos pensar um pouco, na verdade. Volta depois do começo do vídeo para ver mais uma vez, todo mundo aí. Wesley Daniel deixou uma opinião aqui também. Nosso objetivo deve estar acima de qualquer opinião e experiência externa. Coloca nas mãos de Deus e vai. Exatamente. Nosso objetivo deve estar acima. As opiniões vão agregar ou não, mas o objetivo deve estar acima, com certeza. E o Oscar Rosa aqui, ótima reflexão. Deus abençoe, Oscar. Obrigado aí pela interação, curtindo aqui o comentário. Então, pessoal, Deus abençoe, que você tenha um final de semana aí de vitórias, um final de semana abençoado, tá certo? Amanhã, Urban Praise, lá na Escola Praise, certo? Que quem estiver disponível, já tiver como ir lá, estaremos lá com certeza. Sobre esse vídeo aqui agora, divulga para as pessoas, compartilha, marca os seus amigos, marca aqueles que precisam ouvir isso, que você sabe que precisam ouvir. Se for preciso você assistir de novo, assista mais uma vez desde o começo, tá certo? Para que você possa refletir tudo mais uma vez. Sempre é aprendizado, sempre é crescimento, sempre é conhecimento, tá certo? Então que Deus te abençoe, até a semana que vem. Só falando antes de encerrar sobre o tema da semana que vem, nós falaremos sobre objetivo. A pergunta base da semana que vem, da próxima live, é a seguinte: você sabe o que você quer com a sua dança? Pensa nisso e guarda para a semana que vem. Você vai ver tudo aquilo que nós vamos falar, o que vai ser muito legal para o crescimento de todos. Deus abençoe, ótimo final de quinta-feira, ótimo final de semana e é nóis, até a próxima.